Você já teve aquela ideia de história, mas não levou adiante porque não sabia como construir o mundo onde ela deveria se passar? Isso é comum. Muitos escritores trabalham apenas a parte superficial que realmente aparece nas histórias, mas outros vão a fundo e desenvolvem tudo em detalhes. Você sabe como criar o seu próprio universo para receber as suas histórias? Vamos ver um passo a passo de world building para você se guiar. Vamos lá! Que tal ser um escritor publicado e ter um público leitor que te acompanhe e aguarda pelas suas histórias? Legal isso, né? Mas para ter esse reconhecimento, não basta apenas escrever a sua história. Você precisa ir além e conhecer o que o público busca e como alcançar essas pessoas. E é para isso que existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele você vê diversas estratégias para melhorar a sua escrita, desde o nascimento da ideia até o momento que você irá conquistar os seus leitores em busca de uma carreira sólida no mercado editorial. Você ganha acesso ao curso durante 2 anos, tem 15 dias de garantia para cancelar a compra e a possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Acesse o link aqui na descrição do vídeo e alcance a próxima fase da sua carreira literária. E aí, Teller, Mauro Platino aqui, tudo bem? Você é escritor de fantasia ou ficção científica? Se está nesse vídeo, é muito provável que seja. Afinal, são esses gêneros os campeões de criação de universos na ficção. Quem nunca se encantou com o mundo de Tolkien ou o universo mágico de Harry Potter? Ou ficou arrepiado com o mundo de 1984 ou o Jogador número 1? Esses são só alguns exemplos de boas construções de mundo, ou como muitos falam, world building. Mas o que exatamente é isso? A construção de mundos é a parte do processo de escrita que define onde a história acontece. Quando você constrói um mundo, você não inclui apenas a paisagem em si, mas tudo que faz parte daquele mundo e influencia na vida das personagens. Você pode pensar desde a criação daquele universo, nas leis da física que regem o ambiente, na geografia do planeta, as espécies que habitam o local, nas leis da sociedade e como a vida é lá. A construção de mundo estabelece as bases para o desenvolvimento das suas personagens. Afinal, se o mundo for de um jeito ou de outro, tudo pode mudar dentro da história. Mas você não precisa trazer todas essas informações. Pensar em tudo é legal, mas se você não irá usar, pense antes o quanto é necessário esse desenvolvimento. De qualquer forma, é bom ter um guia, certo? Só sabendo o que se pode incluir é que você pode decidir o que usar ou não. Então, criei uma ordem indo do mais geral da criação para a parte mais específica do mundo, para você ter o macro e o micro do seu universo. Assim, começamos pelo planeta. Esse é um bom ponto de partida, pois aqui você pode estabelecer as regras e os limites do seu mundo e como tudo existe dentro dele. Mesmo que o mundo que você está construindo seja exatamente como o nosso mundo, ele terá regras. No mundo real, essas regras são embutidas, já que a maioria dos leitores já sabe quais são. Em um mundo de fantasia, as regras podem ser diferentes e muitas vezes é isso que o torna interessante. Aqui, podemos começar pelas leis da física e da natureza. Elas são diferentes do nosso mundo, a magia, como ela se encaixa. Depois, podemos pensar na geografia. O planeta é fisicamente parecido com a nossa Terra? Tem o mesmo formato, tamanho, densidade, gravidade, atmosfera, proporção de terra e água? Tem Sol e uma Lua ou mais do que isso? O universo segue a mesma ideia, com estrelas, planetas e corpos celestes, mas que não influenciam tanto assim no seu planeta, ou há algo diferente disso? Além disso, qual a paisagem? Existe mais de um continente? Ventos e mares são similares aos nossos? As estações do ano mudam, ou uma zona é fria sempre e a outra é quente sempre? As atividades humanas, ou das raças que vivem lá, alteraram o clima do planeta com o passar dos anos? Há montanhas, rios, lagos, vales, desertos, florestas. Como eles influenciam no mundo? A flora e fauna é diferente em cada local dependendo do aspecto físico e climático do ambiente? Por falar nisso, como é o clima? Ele muda ou é contínuo? A chuva e sol, eles influenciam na sociedade e no ambiente? E os recursos naturais? A água é imprescindível para a vida? Há suficiente para todos? E comida? Como os recursos são recolhidos pelos povos que habitam o local?
Há recursos diferentes em regiões diferentes? Há algum recurso mais valioso que outro por algum motivo? Há algum recurso muito valioso ainda não descoberto? Há conflitos ou políticas por recursos específicos? Já que falamos em conflitos e políticas, e a população do mundo? Quais as espécies que existem? Diferentes raças habitam diferentes locais ou todos vivem em harmonia no mesmo ambiente? Há diversidade étnica ou algum tipo de xenofobia? Onde e como começou a civilização? Como ela se espalhou? Se tiver magia no mundo, ela foi importante nesse processo? E o avanço tecnológico, como ocorreu? E já que falamos da população como seres inteligentes, podemos pensar também em animais. São os mesmos do nosso mundo ou há animais específicos? Eles têm algum poder ou qualidade específica? Existem diferentes espécies em diferentes locais? Como elas vivem, como elas se encaixam com o local que vivem? Quão inteligentes elas são? Qual a relação dela com a população que você criou? Tudo isso você pode pensar apenas na criação do planeta da sua história. Mas essa é só a primeira parte da sua construção de mundo. Ainda temos mais algumas etapas para ver. Mas antes de irmos para a segunda parte, já se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo sobre escrita e melhorar ainda mais a sua criação literária. Com a sua inscrição feita e seu início de um mundo pensado, vamos para a parte 2, a economia. Aqui existem dois grandes pontos. O primeiro é o trabalho. Como as diferentes raças abordam a questão do trabalho. Ele é remunerado, ele é para subsistência, ele é pensado para a vida de uma comunidade ou apenas para a família ou um grupo pequeno? Onde acontece esse trabalho? No campo, nas cidades, em minas, no mar? Ou tudo isso depende de cada raça? Junto com o trabalho, você pensa também na organização social da sociedade. Todos são iguais na comunidade? Existem classes sociais? Há algum vínculo de parentesco ou não há preocupação sobre isso? Depois da economia, você pode pensar no governo. Quais sistemas de governos os povos utilizam? Existem diferentes sistemas em povos específicos? Quem está no comando de cada um? A magia ou a ciência está envolvida nesse poder do governo? Você pode também desenvolver o sistema legal e criminal dos povos, como constituição, leis penais, civis e trabalhistas. Também pode pensar a política desses povos, como isso se envolve com os diferentes sistemas do governo e como funcionam as relações internacionais com os outros povos, ou até com outros planetas, caso você tenha um universo maior para controlar. Pode pensar em regras, tribunais, organizações que auxiliam nessas relações e até em como acontecem esses relacionamentos e políticas internacionais. E claro, não poderemos deixar de fora as guerras. Alguma civilização está em guerra? Como a política está envolvida nisso? Como são as influências geopolíticas no seu mundo? Como funciona a magia e ciência dentro desses combates? Inclusive, se o confronto é direto com armas e batalhas ou se são indiretas com sanções e políticas internacionais. Não é tanta coisa como foi lá no estabelecimento do planeta, mas é bastante também, né? Até porque tem relação com a vida de cada sociedade. E já que falamos da vida de cada sociedade, podemos falar agora da sociedade e cultura. Essa quarta etapa é a que contém mais itens, então não vou me aprofundar tanto nas minúcias de cada elemento, mas trazê-los de forma mais geral. Nessa etapa, você pode pensar nas formas de arte, entretenimento e recreação do povo, como funciona a educação de cada sociedade, como é a arquitetura de cada local, na contagem de tempo, como calendário e relógio mesmo. Pode pensar na vida diária e costumes, como ir ao trabalho, refeições e hábitos do povo. E já que falei das refeições, pode descrever os costumes alimentares de cada povo e como a geografia influi nesse costume, e até linkar com a economia e comércio. Também pode pensar nos códigos éticos e morais de cada povo, nas vestimentas que são usadas por diferentes raças ou nações, na história e linguagem de cada povo, como são as ligações familiares e de relacionamento em cada raça ou sociedade. E se existem questões religiosas ou filosóficas, não só ligadas a relacionamentos de família, mas em todos os aspectos, inclusive na criação do próprio mundo e se isso influencia em guerras, por exemplo. Pode pensar nas questões higiênicas dos povos, no turismo e comércio e nas tradições gerais das pessoas, seja de povos como um todo ou de gerações específicas dentro de cada sociedade. Está cansado ou preocupado com todos esses detalhes? Não se preocupe, ok?
Nem tudo isso precisa ser pensado para a sua história. Cada escritor cria a sua como quer e precisa. Nem todos os escritores são iguais e nem todas as histórias necessitam das mesmas criações. Eu só quero passar um pouco de tudo para você ter o conteúdo completo para pensar e criar. E assim, podemos ir para o quinto e último tema de criação de mundo: magia e ciência. Aqui que os escritores fantásticos piram. Essa normalmente é a parte mais desenvolvida das histórias. Nela, você pode pensar desde a origem do mundo através da magia ou ciência, definir de onde vem a magia em si, quais as regras que a gerem, se ela é vista com bons olhos, ou há preconceito ou favorecimento com quem use, se todos podem usar ou é apenas para alguns selecionados, e até se há regras éticas e morais sobre o seu uso. Com a tecnologia, a mesma coisa. Quais são as principais? Internet, veículos, smartphone, aparelhos médicos. Como essas tecnologias influenciam na vida dos povos e na interação das pessoas com o mundo e com as outras pessoas. Pode pensar se todos têm acesso à mesma tecnologia ou se há algum tipo de desigualdade. Também pode pensar na evolução da tecnologia durante os anos e como essa evolução foi significativa e marcante no mundo, seja através da comunicação, transporte, armas, economia e até mesmo se tecnologia e magia andam juntas de alguma forma. É bastante coisa, né? Se você quiser um documento com esse mapa de construção de mundo, me deixa um comentário aqui no vídeo. Assim, eu sei do interesse de vocês e já crio algo bem legal e completo para vocês desenvolverem cada vez melhor o universo das suas histórias. E caso você queira conversar ainda mais sobre construção de histórias, conheça o curso de escrita literária da Tellers. Você pode acessar pelo link aqui no card ou na descrição do vídeo. E se estiver no início da sua história e quiser planejá-la, sugiro você acessar essa playlist aqui com alguns conteúdos sobre o tema. Uma ótima escrita para ti e boa construção de mundo. Até mais!